7 erros que você jamais deve cometer quando entra nas finanças descentralizadas, as DeFi, para montar piscinas de liquidez com o objetivo de tentar ganhar dinheiro e fazer uma renda passiva. Então, neste vídeo eu vou mostrar detalhadamente esses 7 erros que você jamais deve cometer. Se você quiser realmente ter uma renda passiva, fique ligado porque cada tópico é muito importante e não pule nenhum. Porque pular um desses tópicos já é um dos erros que você pode estar tendo para poder não ganhar dinheiro em DeFi. O primeiro erro que a maioria das pessoas que não fazem uma renda passiva em DeFi é não decidir que tipo de investidor você é. Essa parte é uma das partes mais importantes, porque você tem que ter a total consciência que tipo de investidor você é. Se é um investidor conservador, se é um investidor aí moderado ou se é um investidor que gosta dos riscos. Porque o grande problema do pessoal que investe em DeFi, por exemplo, o cara é um investidor conservador, aí ele vê em algum vídeo do YouTube alguém abrindo uma piscina de liquidez em uma nova DeFi ou em um token que ainda não é muito conhecido, ou não tem muito TVL, que é o valor bloqueado nas piscinas da DeFi, ou seja, tokens lentos ou meme coins, e o cara, só porque escutou falar, vai buscar se pode entrar nessas piscinas de liquidez. Só que ele é um conservador, consequentemente, esta já é uma estratégia para investidores arriscados. O mais importante de você decidir que tipo de investidor você é porque para cada tipo de investidor existem estratégias detalhadas e com resultados comprovados para você poder fazer sua renda passiva. Então, se você não define que tipo de investidor você é, você já está aí com grandes possibilidades de perder dinheiro em DeFi. O segundo erro que você jamais deve cometer para ter uma renda passiva utilizando DeFi seria usar seus tokens de hold. Muita gente quer utilizar tokens de hold. Ah não, como é que eu faço para poder aumentar minha quantidade de Ethereum ou de Matic ou de Cardano ou de qualquer outra cripto? E simplesmente quer passar a utilizar DeFi para isso. Esse é um dos grandes erros e aí você não vai ter os resultados que você quer obter. Aprenda a separar tokens que você utiliza em DeFi, é um valor do seu capital, é uma quantidade de valor do seu portfólio que você vai destinar apenas para a sua estratégia de criar uma renda passiva dentro das finanças descentralizadas. Tokens de hold devem ficar ou em carteiras ou em stake como validador de uma blockchain, porque você mantém os tokens, está direto na sua wallet e principalmente as recompensas que você recebe é do próprio token. Então, usar os seus tokens de holding é o segundo erro que você que quer fazer renda passiva em DeFi jamais deve cometer. Agora vamos lá. O terceiro erro seria não definir um setup de lucro, saída e APR. Eu vou te explicar agora o que é não definir um setup. Toda vez que você vai fazer um trade ou qualquer coisa, você tem que ter um setup e você tem que aprender a respeitar ele. E não definir um setup em DeFi também é um erro que você que quer fazer uma renda passiva em DeFi jamais deve cometer. Por exemplo, o setup é onde você define um alvo de lucro. Significa, quando você entra em uma DeFi, depois de definir o seu perfil de investidor, você vai usar aquela estratégia específica do seu perfil de investidor e aí você vai definir um alvo de lucro. Por exemplo, quero lucrar 20%, quero lucrar 10%, quero lucrar 30%. E assim que bater esse alvo, você tem que realizar imediatamente. Mesmo que depois o token ainda suba, que a liquidez ainda aumente, que você poderia ter ganho mais,
mas você tem que respeitar o seu setup. O setup de alvo de saída é justamente para evitar um maior impermanent loss, que é quando o token que você está utilizando, um dos tokens que você está utilizando na sua pool de liquidez, ele cai muito mais do que o segundo token, do que o par dele. Consequentemente, você corre o risco, dependendo da sua estratégia, de ficar com um impermanent loss e esse impermanent loss passar a ser uma perda permanente. Então, normalmente eu defino aí uma porcentagem de saída para decidir, caiu aquela quantidade a minha liquidez, eu saio imediatamente, independente do prejuízo que eu tiver ou não, porque eu já defino isso antes da entrada. E outra coisa, quer saber sobre essa porcentagem e muito mais coisas? Vai ficando no vídeo, porque as últimas 4 são realmente muito importantes e você não deve, jamais deve cometer esses erros se você quer fazer uma renda passiva em DeFi. O quarto erro que realmente você jamais deve cometer é ser fanboy de projeto. Tem muita gente que, quando entra em um projeto DeFi e ganha dinheiro bastante, às vezes a liquidez chega a dobrar de preço. Você coloca $1.000, quando você olha você tem $1.000 e você tem mais de $500 de lucro. E aí você vira fanboy do projeto. Por quê? Porque ele te alimentou, ele te deu dinheiro, e você não pode ser fanboy de projeto. Você não pode ser aquele doguinho que fica sempre ao lado da pessoa que bota comida para ele. Não pode. Por quê? Porque o fanboy de projeto é o pior que pode acontecer para o seu dinheiro. Porque você passa a ficar cego e aí o seu setup que você definiu na entrada, você passa praticamente a não observar absolutamente nada, e aí o preço cai 10, cai 15, cai 20, cai 30%, mas você, por ter virado fanboy, porque um dia esse projeto te deu dinheiro, você vai ficando nele, você vai ficando nele. Então, essa é uma das piores coisas que você pode fazer, ser fanboy de projeto. Gente, falta 3 erros que você jamais deve conhecer, mas antes de falar desses 3 erros, faltam apenas 2 dias para terminar as inscrições da turma 5 do Avengers do DeFi. Aí tem estratégias para todo tipo de investidor. Tem mostrando como eu monto todos os meus alvos, os meus setups detalhadamente. Te ensina do zero a instalar todo tipo de carteira para você utilizar nos sistemas DeFi. Te ensina do zero a agregar liquidez, a retirar, a enviar, utilizar pontes, utilizar diversas ferramentas. São aulas ao vivo que ficam gravadas para vocês. O curso é atualizado aí, esse intensivão vai ser atualizado até janeiro de 2025, além de você contar com uma sala exclusiva no Discord, aonde eu posto todas as minhas pools de liquidez, as minhas entradas, os meus lucros, para que a galera possa utilizar isso como estudo e, dentro do que aprendeu no Avengers do DeFi, definir a sua própria estratégia. Lembre-se, isso será essa inscrição só até dia 5, meia-noite de julho. Então não perca a oportunidade, turma 5, do melhor curso de finanças descentralizadas para você fazer uma renda passiva de acordo com a sua estratégia e o seu perfil de investidor. Então vamos lá para o 5º erro aí, que é utilizar a estratégia errada. Tem muita gente que define o seu perfil, por exemplo, como investidor conservador e quer utilizar uma estratégia que eu mostro como a estratégia da aula 5 do Avengers do DeFi, que é uma estratégia altamente arriscada, mas com tokens que podem te dar até 5 a 10% de lucro diário, exatamente o que você escutou, diariamente. Já conseguimos fazer ao vivo, inclusive, 19% de lucro em 48 horas, utilizando a estratégia da aula 5. Mas essa é uma estratégia para investidor arriscado, aquele cara que tem a mente sabendo o risco que está correndo, e não aquele investidor conservador que guarda o dinheiro embaixo do colchão e que não tem coração para aguentar a volatilidade ou realmente aguentar até uma perda maior do que ele imaginava, por ser uma estratégia de alto risco, mas que pode dar altíssimo lucro. Então, é a mesma coisa também de um cara que gosta de entrar em
na estratégia arriscada e de repente passa a utilizar uma estratégia para investidor ocupado, aquele cara que não tem tempo, aquele cara que prefere deixar o dinheiro lá rendendo, mas rendendo com tranquilidade, que ele só pode olhar o gráfico 2, 3 vezes ao dia. E aí o cara da estratégia arriscada vai fazer isso, o que é que vai acontecer? No primeiro dia ele vai cair fora porque ele vai dizer que 0,3% ao dia para ele não é nada, então ele vai desistir. E aí corre o risco de, pela ganância, entrar de uma forma errada na estratégia que não é para ele. Por isso a importância de você, erro 1, primeiro, definir que tipo de investidor você é, para depois não cometer o erro 5, que é ao usar as estratégias erradas. Vamos para o erro 6 agora, para a gente ver qual seria esse erro que você jamais deve cometer para fazer uma renda passiva em DeFi. Não pesquisar os pares da pool. Nós ensinamos ferramentas para você ter muito cuidado na hora de utilizar uma pool de liquidez, de montar uma pool de liquidez com tokens que você tem uma segurança. Por exemplo, existem tokens que chamam-se honeypots, que são os potes de mel, onde simplesmente as pessoas só conseguem comprar esses tokens e na hora de vender o contrato tem uma trava e você não consegue vender. Tudo isso a gente ensina como você cuidar. Também tem aqueles tokens onde você tem que aumentar o slippage, que é a porcentagem na hora de fazer a troca de compra ou de venda, e principalmente às vezes na venda você perde 10, 12, 15% do valor da sua troca, porque o slippage desse token é muito alto. Então praticamente o seu lucro você entrega, devolve para o protocolo. Então é muito importante você pesquisar os pares, principalmente quando você tem que pesquisar qual é o melhor par, aquele que está pagando 0,30% de taxa, ou de 0,05% ou de 1% de taxa. Muitas vezes existem pares da mesma moeda, mas pagando taxas diferentes. E se você entrar no que paga a taxa errada, você vai achar que está ganhando muito, mas por não haver negociação naquela piscina, você passa a não ganhar absolutamente nada. E gente, e se você está nesse vídeo, está gostando desse tipo de vídeo, deixa aquele like pra gente e principalmente, se não está entendendo, cara, você tem que ver, porque a regra 7 é o erro que você realmente jamais deve cometer, que é achar que sabe tudo em DeFi. Tem muita gente que cai do cavalo porque acha que sabe tudo no mundo DeFi. Tem muita gente que simplesmente, por achar que sabe tudo, quer fazer uma ponte, uma bridge para transferir de uma blockchain para outra e usa a bridge errada e acaba perdendo todos os tokens. Por achar que sabe tudo, vai pegar alguns pares e busca os pares da forma correta e entra em um par de uma moeda criada de um contrato scam, que vai simplesmente tomar, mesmo tendo o mesmo nome do token original que você queria entrar. Mas se você não sabe pesquisar pelo número de contrato e buscar a cripto pelo número de contrato, você corre um sério risco de perder. Então são pequenos detalhes que nós ensinamos com muita cautela e muita responsabilidade para vocês, com todos os detalhes, para evitar que você caia em enrascada. Inclusive, eu tenho vários testemunhos de pessoas que achavam que já sabia muita coisa e mesmo na aula 1, que é uma aula praticamente para quem sabe quase nada de DeFi, o cara conseguiu entender e aprender muita coisa nessa aula 1 que nós fizemos. Imagine nas outras aulas que tem estratégias avançadíssimas. Então, o cara que acha que sabe tudo em DeFi ou acha que sabe tudo no mundo cripto, a confiança dele faz com que ele seja um dos que mais perde grana. É o cara que acha que sabe tudo e já quer entrar de vez nesse mercado, e pode ter certeza, esse é um dos que mais perde grana. Então, um resumo aí, 7 erros que você jamais deve cometer ao usar DeFi. 1. Não decidir que tipo de investidor você é. 2. Usar seus tokens de hold. 3. Não definir um setup de lucro, de saída e de valor de APR que ainda esteja valendo a pena para você nessa pool. 4. Ser fanboy de projeto.
Quinto, usar a estratégia errada. Sexto, não pesquisar os pares da pool. E sétimo, achar que sabe tudo. Será que eu esqueci de algum erro? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber qual erro que você jamais deve cometer ao usar DeFi para ter uma renda passiva. Ou, caso você ache que está completo, coloque aí que erro você já cometeu ao usar DeFi e que por isso perdeu grana. Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber e vou responder vocês. Então é isso, gente. Deus abençoe a todos. Inscrições terminam amanhã, dia 5 de julho. Tamo junto. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.